Obrigada, doutor Kleberson. Simone, saudando você, saúdos demais. Obrigada pelo convite, doutora Eva, Surama, sua equipe de trabalho. E uma boa tarde para todos os servidores que estão nos assistindo, que estão presentes e os que estão também nos seus locais de trabalho. Bom, quando o mestre de cerimônias anunciou meu currículo, eu fico até um pouco constrangida. Nossa, parece que doutora Vera trará aqui todas as soluções para todos os problemas relacionados à aposentadoria. Simone está rindo, porque a gente trabalha, né, a Simone também trabalha com isso, psicóloga, colega e outras pessoas aqui presentes, e a gente sabe e repete diuturnamente que não é uma situação simples de se abordar e tampouco há uma solução. Bom, o título dessa fala tem a ver com um livro que é decorrente de uma tese de doutorado e é uma pesquisa justamente com pessoas com uma renda em um nível superior à média da população brasileira, um bom nível de renda, patrimônio, etc., e pessoas com dificuldade em deixar seus ambientes laborais. Então, há toda uma discussão, é uma pesquisa científica que foi elaborada entre os anos de 2010 e 2012, então está à disposição depois também para a gente conversar. Bom, com relação à aposentadoria propriamente dita, eu gosto de colocar uma tirinha aqui, que ela é sugestiva, né? O diálogo. Quem são todas essas pessoas nos carros? Elas estão indo para o trabalho. Trabalho? Elas iam à escola como nós. E agora têm de ir trabalhar até o fim da vida delas. Nossa, e isso foi ideia de quem? Essa tirinha, ela é anterior à proposta, à última proposta que nós estamos discutindo da PEC, a reforma da Previdência. Então, ela nos traz à tona uma questão que, quando eu iniciei, entre 2005 e 2006, eu começo a trabalhar com aposentadoria e eu me dou conta do seguinte: o problema não é a aposentadoria. A questão fundamental que está em jogo é a relação de cada um de nós com o seu trabalho, ou com a ausência do trabalho. O trabalhador que está em busca de emprego, que está desempregado, também tem esse problema. Todas as suas atenções estão relacionadas à busca por uma atividade remunerada, ou, enfim, não remunerada, dependendo, pode ser um trabalho voluntário, mas sempre é a minha relação com o meu trabalho. E isso nos leva, rapidamente aqui, eu não pretendo me alongar, às primeiras representações que nós temos acerca do trabalho. Quando eu faço alguns seminários com alunos, ou mesmo com outros participantes de empresas, enfim, programas de preparação para aposentadoria, eu peço para as pessoas desenhar. Eu dou uma folha em branco e digo, bom, desenhe aqui a sua primeira lembrança, lá da sua infância, relativa a trabalho. Geralmente as pessoas, independente da idade, desenham algo dos seus pais. Trabalho na agricultura, a mãe que lavava roupa, a mãe costureira, o pai no escritório, o pai vendedor, enfim, trabalhos relacionados ao fazer, à atividade dos pais. Então, as nossas representações, geralmente, elas estão ancoradas na nossa infância. Então, o valor do trabalho para cada um de nós, ele tem a ver com uma espécie de herança, entre aspas, daquilo que me foi legado pela família, pela cultura, pelo social, enfim, o ambiente, o contexto no qual eu me desenvolvi. E o que é meu disso? De que forma eu me apropriei? Vou usar um exemplo
que talvez não seja tão adequado. Nós temos no sul do Brasil diversas regiões de colonização alemã, e nós brincamos com isso. Eu sou de descendência alemã, e nós falamos o seguinte, que o valor principal é o trabalho. E Max Weber, numa obra clássica da sociologia, quando ele escreve a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai mostrando isso detalhadamente, como essa lógica do trabalho como uma maneira de se aproximar de Deus, enfim, é importante e é trazida na cultura, e como nós nos apropriamos disso e tornamos isso o nosso valor. Então, isso passa a ser algo fundamental. E como é que eu deixo isso de lado? Como é que eu largo isso? Como é que eu faço essa transição assim, tranquilamente? Então, aqui reside um dos problemas. Se nós olharmos em termos de constituição de uma personalidade, essa pessoa que está aqui, essa Vera que está aqui hoje falando com vocês, essa mulher, ela aprendeu, ela foi constituída lá atrás, nesse espaço de tempo, em determinado contexto cultural, social, interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, de colonização alemã, em determinadas escolas, com aquele pai, aquela mãe. Poderia ter sido uma criança abandonada, que teria sido educada em creches, desculpa, em orfanatos, enfim, em abrigos, lares. E esse aprendizado para ser esta mulher que está aqui hoje, ela ocorre sempre nesse contexto, do qual a cultura, o político, o econômico, enfim, os planos, diversos planos econômicos que nós vivemos me afetaram, como afetaram todos nós. Essas questões políticas que estão aí nos afetam. Então, imagine uma criança hoje vivendo isso tudo. Então, esse conjunto de experiências que a gente viveu lá atrás, ele está presente hoje. E é isso que é a partir daí que ocorreram os nossos primeiros contatos com o trabalho e que nós fomos delineando o nosso fazer laboral, as nossas escolhas profissionais. Em alguns casos, as escolhas são aparentemente aleatórias. Era o único curso que eu poderia fazer. Eu precisava estudar à noite e trabalhar de dia, então não tinha jeito. Eu gostaria de ter feito medicina, mas a única possibilidade era administração, era direito, era pedagogia, não desmerecendo. Mas vejam, às vezes o projeto do sujeito encaminha para um lado e as contingências para outro. E aí ele segue. E é como a água, vai indo, vai indo, vai indo, encontrando seu caminho nessas circunstâncias. E continuando a falar em trabalho, todo trabalho envolve um sujeito e um projeto de ser. O que é isso? Vou usar novamente o meu exemplo. Eu era professora de escola infantil. Adorava essa atividade. Desde os 5 anos, eu contava isso em uma conversa informal, eu dava aula. Eu dava aula para as bonecas, para os cachorros, enfim, para os amiguinhos. Então, esse ser professora era o meu projeto. Tem a ver com a minha história, a história da minha família. Bom, em dado momento, eu faço um concurso público e passo, Caixa Econômica Federal. Fui ser bancária. Um horror. Não desmerecendo a instituição, uma instituição adorável, trabalhei 27 anos, mas imagina uma pessoa que dá aula, de repente passa no dia seguinte a ser bancária, a conferir relatórios. É muito complicado, porque o meu projeto, o meu desejo me levava para uma outra atividade. Porém, as contingências materiais, quer dizer, as minhas necessidades da minha família, me direcionaram para algo antagônico, e que eu aceitei, e que fui, e foi escolha sim, ninguém me obrigou a fazer o concurso e nada disso, mas que em dado momento eu vou encontrando nessa instituição caminhos que me levam a ser novamente a professora.
via universidade corporativa, dando cursos, etc, etc, etc. Então, esse projeto de ser, quando as pessoas me perguntam, isso aqui é uma noção sartreana, e basicamente, em rápidas palavras, é aquilo que nos dá brilho nos olhos, é aquilo que me faz levantar de manhã e ter o desejo de ir, de me dirigir àquele trabalho, àquela atividade, àquela ocupação. Isso é projeto de ser. Quando eu me encaminho por uma direção oposta, eu fico cansada, desmotivada, eu vou devagar, eu não ando, eu me arrasto. E às vezes nós não temos escolha. A escolha é continuar, porque as contingências nos levam a isso. Então, considerando isso, o trabalho ele tem um sentido que é individual para cada um de nós e que é a soma dessas experiências que nós vivemos. Então, é mais do que aquilo que eu faço, é mais do que a atividade em si. Então, é o espaço, é o grupo de colegas, é o status, é a imagem, né? É o objetivo, é como eu vivo o meu trabalho, aquela atividade específica. E nos ambientes laborais hoje, nós temos um cenário não muito favorável. Talvez na justiça não esteja desta forma, eu estou aqui usando dados bem gerais. Então, qual é o cenário? Nós temos hoje cada vez menos trabalhadores para um volume maior de tarefas. Alto nível de competitividade interna e externa, seja por cargos, por funções, por N situações. O discurso da superação dos limites. Você pode. Como assim? Você vai desistir? Você pode. Vamos lá. Desafios. Que vários autores chamam culto à excelência. Particularmente, Nicole Albert e Vincent de Goulejac, dois sociólogos franceses, trabalham isso magistralmente numa obra denominada Culto à Excelência. A busca de resultados a qualquer custo. As avaliações de desempenho, nem sempre justas, nem sempre baseadas em critérios claros. As políticas de gestão, muitas vezes equivocadas, que não consideram os limites humanos, que têm a ver com o volume de pessoas em relação às tarefas. Essa pressão constante por prazos, por qualidade, vamos, rápido, 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 rápido. Tem um filósofo alemão chamado Hartmut Rosa, que tem um livro cujo título é Aceleração, e ele trabalha exatamente essa tensão ocasionada pela pressão constante. E essa espécie de compressão do espaço e do tempo. Tudo tem que ser, e tudo muito rápido. Então, esse cenário, ele é o contexto ideal para o adoecimento das pessoas, para a desistência. Porém, se eu desisto, eu sou um fracassado, uma fracassada. Porque naquele lugar onde eu exerço a minha atividade laboral, é o lugar onde eu tenho vínculos, eu construí laços afetivos, laços de companheirismo, de confiança, de respeito, eu tenho a valorização, via de regra, e, ao mesmo tempo, essa sensação de fadiga, de não conseguir cumprir tudo que eu preciso, a minha mesa sempre cheia, as questões aparecendo cada vez mais, cada vez mais. Então, essas obrigações literalmente pesam nos meus ombros, nas minhas costas, e aí dói a minha coluna, eu tenho enxaqueca, eu tenho N problemas de saúde. Porque, vamos lembrar, nós somos humanos, e humanos são psicofísicos. A nossa emoção, ela atinge diretamente o nosso corpo, assim como os problemas que nós temos que atingem o corpo, também refletem no nosso emocional. Então, vejam, esse é o ambiente e essa situação, essa contradição. Então, no lugar onde eu tenho reconhecimento e vínculos, eu tenho essa sensação de fracasso, mas eu preciso continuar. E aí, ufa, chegou, deu o meu prazo, eu posso me aposentar. Que bom.
Finalmente eu posso me liberar disso. E agora eu vou viver. Eu coloquei essa frase em vermelho porque eu escuto muito isso de diversas pessoas. Como assim agora eu vou viver? E antes? O que aconteceu nesses anos todos? Como é que é isso? Né? Eu vou dar um salto. Eu vou sair daqui e vou para lá. Será? Tem uma psicossocióloga francesa que faleceu em 2014, foi minha professora, uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração, chamada Jacqueline Barrus-Michel. E ela nos dá uma pista muito importante. Ela dizia o seguinte, ela se aposentou em 99 e faleceu trabalhando, faleceu dando uma conferência, dirigindo uma peça, enfim, continuava a professora em tempo integral. Jaqueline dizia o seguinte, cada um vai ter a aposentadoria conforme a vida que levou. Então, que tipo de aposentadoria eu vou ter? Aí, a pergunta seguinte para responder, a primeira é, como é a sua vida? Como foi que você encaminhou? Você gosta de cinema? Você gosta de teatro? Como é que é a sua rotina? Então, vai mudar completamente? Como é que vai ser isso? Isso é aposentadoria. Mas o que é, afinal? Na pesquisa que eu fiz, que deu origem a esse livro, eu perguntava para as pessoas, o que é a aposentadoria para você? Muitos silêncios e muitas respostas dizendo, a aposentadoria do meu pai foi assim, do meu avô, do meu tio, do meu irmão. Para mim, e as respostas demoravam. E em muitos casos, a aposentadoria é parar tudo, parar de viver, e é uma relação direta com o envelhecimento e com a morte. Simone de Beauvoir trata disso também num livro excelente que é A Velhice. Então, eu considero, e muitos pesquisadores estão de acordo, com a aposentadoria como processual, não tem data. Ela começa antes da gente assinar aquele documento formal, dizendo eu quero, quando é que eu posso sair, solicitando esse benefício. E ela termina quando? Não sei, depende de cada um de nós, depende da nossa história. Então é um processo e é dinâmico. É igual? Não, é completamente diferente para cada um de nós. Tem similaridades. Depende. Então, mexe com uma série de questões. É o luto pela perda de um grupo social, é o luto pela perda de uma profissão, de um fazer que eu gostava ou que eu não gostava, é o luto pela perda de uma identidade. Eu sou o juiz da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, eu sou a psicóloga, eu sou a professora, eu sou o médico do hospital tal, eu sou a professora da escola tal, né, o engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o carpinteiro. Então, é esse luto. Eu tenho que me haver com um tempo livre, eu tenho que me haver com uma relação familiar, eu tenho novos projetos, eu tenho antigos projetos, como é que eu lido com isso? Essas expectativas, essas possibilidades, o remanejamento de papéis sociais. Quem serei eu quando tirarem o poder da caneta? Quando eu tiver mais secretário, motorista, pessoas para abrir a porta ao chegar? Quem serei eu? Por que o mestre de cerimônias não me apresentou aqui como Vera, mãe do Humberto, mãe do Jardel, avó da Valentina? Por que ele me apresenta pela minha profissão? Quando vocês vão a algum lugar, as pessoas perguntam, quem é você? Eu sou fulana, psicóloga, sou fulano, juiz, eu sou pela profissão. Então, esse luto e essas questões, elas fazem parte da aposentadoria. E essa experiência, ela é ao mesmo tempo individual, sou eu que vivo, mas ela é coletiva, porque a minha família vive comigo, e é um item extremamente importante, a preparação da família para a aposentadoria do trabalhador que volta, e ninguém fala nisso, é difícil se ouvir essa questão. E implica a historicidade do protagonista, quer dizer, aquele trabalhador que está deixando aquele ambiente laboral.
quem eu fui, o que eu fiz, o que eu construí, quem eu sou, que pessoa é essa, que necessidades tem, que gostos tem, e que possibilidades, ou seja, para que futuro eu posso me dirigir e eu me dirijo. Então, a aposentadoria é essa mescla. Nossa, pulou isso aqui. E aí, nós vamos ver que afeta várias dimensões, e essas flechinhas, elas poderiam ser circulares, que vão bater no psicológico. Ou seja, a minha aposentadoria afeta o meu grupo social, na medida em que altera a minha identidade, eu deixo de ser a servidora de tal órgão ou de tal instituição, afeta questões culturais, minha família. Quem é essa criatura que volta para casa agora? Que vem aqui disputar o controle da casa? Quem é essa pessoa? Duas historinhas muito rápidas para ilustrar. Uma servidora trabalhava há 30 anos, e se aposenta. E ela tinha uma secretária em casa que estava com ela há mais de 30 anos e que cuidou dos seus filhos, que cuidava, sabia se ia ter feijão, se ia ter lasanha, se ia ter não sei o quê, e fazia as compras, enfim, organizava a vida da casa. E essa pessoa volta para casa, aposentada, e resolve, bom, agora eu vou fazer o cardápio, agora eu vou dirigir a minha casa. E aí a moça chega e diz, põe a mão na cintura e diz, dona fulana, a senhora decide. A senhora voltou e quer ser a dona da casa? Tudo bem, a casa é sua. Eu quero minhas contas. Ou então, tudo continua como está, eu continuo cuidando da casa e a senhora vai se ocupar com outra coisa. Então vejam, a disputa. Outra situação muito até engraçada, um cidadão autoexecutivo, acostumado a gerenciar um grupo elevado de pessoas e racionalizar custos e competitividade, aquela coisa toda, aquele quadro que a gente viu antes, chega em casa, de volta para casa, aposentado, e diz o seguinte, bom, vamos racionalizar. Os custos nesta casa estão muito altos. É energia, é sabão em pó, é alimentos. Eu estou vendo que alguma coisa está errada. Muito bem. Sabe quantos dias dura a decisão dele? Menos de 1. O senhor decide. Se o senhor quiser racionalizar aqui, o senhor fica com a casa e com a sua racionalização e a família muda. O senhor decide, o senhor quer continuar com esta família ou o senhor quer a racionalização. Então, veja, a casa para onde eu volto não é a casa que eu idealizo, é a casa real, concreta. Se eu tenho filhos, os filhos cresceram. Se eu tenho enteados, enfim, agregados, hoje a configuração das famílias está completamente diferente. Se eu moro sozinha, a casa que eu volto não é a mesma casa do meu dia a dia enquanto eu trabalho. E aí? O filho não é o mesmo, a esposa não é a mesma. Esta mulher envelheceu e eu não. Tem um filme muito interessante que eu sugiro para assistir, que chama-se Confissões de Smith, é com Jack Nicholson. É um filme norte-americano, ele já tem aí não sei quantos anos. E tem uma cena em que ele acorda no meio da noite e vê uma mulher gorda, com o cabelo todo bagunçado, dormindo ao lado dele. E aí ele olha e diz assim, nossa, quem é essa velha aqui ao meu lado? Então vejam, eu envelheci também. As minhas manias, os meus hábitos também, de repente, ficaram mais incisivos. E aquele marido, e aquela esposa, e aquele amante, e aquela companheira, e aquele... Enfim, não são os mesmos, também passaram. Então, a casa ideal e a casa real podem ser diferentes. Situação financeira muda? Muda sim. Por mais que eu tenha me preparado, muda. Muitos casais hoje, ou pessoas que não são casadas, enfim... Tem, da nossa geração, eu posso te tratar da nossa... e a maioria das pessoas aqui, na faixa dos 50, 50 e poucos,
entre 40 e poucos, nós temos, via de regra, filhos ainda em casa ou sob nossos cuidados financeiros e ou morando conosco, e em muitos casos pais que dependem de nós, pais ou outros parentes mais idosos que têm uma dependência financeira ou enfim de outras ordens que estão conosco. Então nós somos uma geração que cuida dos filhos, alguns de nós dos netos e dos nossos progenitores. Então nós estamos, entre aspas, imprensados aqui e habituados a correr e a dar conta disso tudo. Então, em muitos casos, eu não posso deixar esse trabalho porque o filho está na faculdade, a mensalidade é alta, ou porque várias questões me obrigam a permanecer. Eu não posso sair. A questão política, qual vai ser o meu engajamento? O que eu vou fazer como cidadã, como cidadão, né? Conjugal, que já falamos, quem é essa mulher que está aqui comigo, quem é esse marido? A espiritual, meus valores, minhas crenças, isso aqui implica religiosidade ou não, enfim, aquilo tudo com o qual eu lido. E a família, e tudo isso tem efeito na maneira como eu elaboro, que é o psicológico. Como eu vivo isso? Que sentimentos isso me proporciona? Vai me adoecer ou eu vou ficar excelente em situação muito boa? Muitas situações aqui de depressão, de outras questões. Deixa eu voltar. E alguns desafios. A liberdade, que é o que a gente quer, em alguns casos ela não está presente. Porque eu preciso fazer isso, mais aquilo. Ou eu adoeço. A valorização que antes eu tinha no trabalho, agora eu não tenho mais. Agora ela vai decorrer da própria autoestima, do reconhecimento fora do ambiente laboral. Onde é que eu vou encontrar esse reconhecimento? Porque nós, humanos, precisamos ser reconhecidos. Nós buscamos o tempo todo ser amados, vistos, valorizados. E o grupo de trabalho, o grupo laboral, indireta ou diretamente, nos fornece isso. E aí, como é que faz? Solidão versus amor. Como é que eu lido com esse desafio? A vida, a morte é uma questão que a gente deixa de lado, a gente não fala. A grande questão. Então, todos esses desafios existenciais que perpassam a nossa vida, eles não estão só neste momento, mas aqui, agora, em que eu me pergunto, bom, se eu tenho 55, quanto tempo será que eu ainda tenho? Eu vou continuar cuidando de todo mundo ou vou cuidar um pouquinho de mim? O que eu vou fazer desses próximos 5, 10, 15, 30 anos, não sei quantos que eu vou viver? Então aqui, essas questões existenciais, elas se tornam super fortes, levando o indivíduo a refletir. E aí, a pergunta que sempre eu faço, principalmente em consultório: quem é você? Como é que é a sua rotina? O que você faz no dia a dia? Quantas horas o trabalho ocupa do seu dia? Que interesses e valores você tem? O que você gostaria de fazer? Que questões que o mobiliza? O que é que você pensa para o futuro? O que é que faz os seus olhos brilhar? Ai, desculpa que eu estou... Por quê? A aposentadoria implica essas questões, que é romper os vínculos e, principalmente, aqui eu gostaria de parar um pouquinho, é resgatar a minha trajetória socioprofissional. Mas aí, quando eu era pequeno, fui obrigada a trabalhar desde muito cedo, com 12 anos eu fui vender picolé, vender jornal, não sei o quê, para ajudar em casa, o dinheiro que eu ganhava eu dava para minha mãe, eu venho de uma família muito pobre, esse trecho aqui eu deixo de lado, eu só considero depois, etc, etc, etc. Como foram as minhas escolhas? Será que essas escolhas foram tão livres, deliberadas, como a gente entende teoricamente?
né? Eu gosto de uma frase do Sartre, que ele lembra que toda escolha, ela é situada num contexto, num espaço-tempo, e sitiada, quer dizer, imprensada pelas condições materiais e emocionais do indivíduo que escolhe. Então, eu poderia ter escolhido outra coisa? Sim, mas naquele momento foi o meu possível, né? E às vezes eu não estou pronta ou pronto para fazer aquela escolha que eu preciso. Então, quando eu começo a entender a influência desse contexto, do grupo familiar, do social, da cultura na minha história, eu consigo vislumbrar um ser, um espaço no qual eu posso me fazer a mulher ou o homem que está no horizonte, que é projeto de ser, que é aquilo que me faz ter esta, em senso comum chama de motivação, e nós diríamos esse desejo, esse brilho no olhar, né? E também uma outra questão que eu acho super importante a gente pensar. Eu tinha o sonho de fazer o curso de Direito, não pude fazer. Mas será que esse sonho que eu tinha lá aos 18, 20, ele é o sonho aos 50, aos 60? Como é que é isso? Às vezes eu preciso ir lá e testar, é isso mesmo. Fazer um curso de pintura ou de balé. Eu queria ter sido bailarina, nunca consegui. Meus pais não tinham dinheiro para pagar o curso de balé. Agora eu vou fazer balé. Pode ser que sim, e pode ser que não tenha nada a ver. Então eu preciso ir lá testar. Eu preciso verificar se esses sonhos ainda são adequados a mim, à pessoa que eu me tornei. E aqui, eu já estou concluindo, eu volto à tradução de aposentadoria do francês, retraite, que uma pesquisadora, uma psicóloga canadense chamada Lucie Mercier, juntamente com um professor, também psicólogo, sociólogo, Jacques Reumen, trabalham, que é um programa dentro de uma universidade, chamado retraite, ou retraiter, né, do francês, aqui eu traduzi, retratar a minha vida, no sentido de fazer uma fotografia, fazer um álbum de fotos, olhar esse passado, quer dizer, esse ser que eu fui e essa trajetória. O que eu construí? E olhar para frente. O que eu posso vir a ser? Então, olhar com carinho e orgulho algo que em muitos momentos a gente não dá valor. Aquilo tudo que eu construí, da onde eu saí para onde eu fui, né? Essa trajetória socioprofissional, me apropriar dessa história e entender como foram feitas as minhas escolhas. E a partir daí, tratar, por isso retratar, tratar a minha vida de outro jeito. O que eu posso fazer de agora para frente, nesses anos todos, muitos que nos restam, né, com uma expectativa de vida diferente. Então, basicamente, esse programa é super interessante, eu tenho bastante material, se alguém tiver interesse, e ele funciona no ambiente universitário, com vários encontros. Aqui no Brasil nós temos alguns seminários, na área da psicossociologia, eu atuo em alguns, nos quais nós trabalhamos trajetória sociohistórica, projeto parental, quer dizer, o que é que os seus pais queriam que você fosse? O que você cumpriu? O que você continua devedor? Como é que é isso? E a árvore genealógica, que é toda a nossa descendência, a nossa ascendência e como foram encaminhadas essas questões relacionadas ao trabalho, aposentadoria, os segredos, enfim, várias questões. E vocês aí, encerrando, o que vocês esperam encontrar nos próximos anos, como aposentados ou não? Porque essa também é uma escolha. E eu vou repetir uma frase que já está batida, eu sempre digo assim, semáforo no trânsito, sinal verde, a gente passa. Se está vermelho ou amarelo, a gente para. Então, se o seu sinal estiver amarelo, não vai. Espera um pouquinho,
Pensa um pouquinho mais. Busca ajuda profissional, se for o caso, se você não está conseguindo no seu ambiente familiar. Porque, às vezes, esse ambiente familiar é o lugar para onde eu volto, mas as relações ali, elas estão um pouco esfaceladas. E quando eu volto para casa, eu tenho que me haver com isso. Tudo aquilo que eu não resolvi lá atrás, porque eu não tinha tempo, eu estava muito ocupada trabalhando, podem ter certeza. Os problemas continuam ali. O tapete ficou alto, gordinho de coisas que foram colocados embaixo. Mas uma hora a gente vai ter que resolver. E aí, nesse momento, quando eu volto para casa, eu dou de cara com essas questões que ficaram para trás. Né? Então, o que eu construí, o que eu estou construindo? E lembrando que é no coletivo que nós nos constituímos e é no coletivo que nós temos segurança. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. E, por fim, o velho Sartre, que é uma frase célebre, principalmente, né, a última parte, que o homem se caracteriza sempre por ultrapassar, por transcender as situações. Ou seja, o que é que ele faz, que ele consegue fazer daquilo que fizeram dele. Isso aqui está em vários lugares na obra sartreana. E é isso, gente. Obrigada. Que tem as referências. Estou à disposição depois para conversarmos mais. Vou passar para a Simone agora.